Livro Quem Somos Nós? O que é realidade? O que eu pensava ser irreal, agora me parece, em alguns aspectos, mais real do que eu considero real, que agora parece irreal. Fred Alan Wolf. Este capítulo poderia ter ficado em qualquer lugar logo depois de As Grandes Perguntas. Esse é o grande cara, certo? Ou no meio do ciência e religião, já que ambas estão procurando definir a realidade. O capítulo, A Mudança de Paradigma, poderia se chamar A Mudança da Realidade Consensual. E que tal depois de Visão e Percepção, próximo capítulo, que se refere ao que percebemos e consideramos real, ou depois de A Física Quântica, que mergulha na essência da realidade. Sejamos diretos. Ele deveria ter ficado em toda parte. Não? Então me diga o que é a realidade quando você acabou de se apaixonar. Capítulo sobre emoções. Ou quando o seu grande amor acabou de morrer. E o capítulo Desejo, sobre escolhas e livre-arbítrio. Você acha que essas decisões se amparam na realidade ou no que você pensa ser a realidade? Entre os capítulos à frente, quais os que se enquadram em nossa visão da realidade? A consciência cria a realidade. Está certo, existe uma relação. Isso pode continuar e continuar. Essa questão está em toda parte, em todos os capítulos, em todos os momentos que vivemos. Toda decisão tem por base alguma elaboração simples, representativa daquilo que consideramos real. No entanto, quando foi a última vez que você mergulhou na toca do coelho, dentro dos seus pressupostos sobre a realidade? Fizemos essa pergunta a vários cientistas em sua resposta. O Dr. David Albert se ocupa de como e por que responderemos diariamente a essa pergunta. Suponhamos que saio da cama pela manhã e de repente decido levar a sério a hipótese certamente verdadeira de que não sei se meus olhos estão funcionando corretamente. Embora pareça haver um piso estável ao lado da cama, poderia haver um abismo ou qualquer coisa assim. Se eu não for capaz de atribuir uma probabilidade a cada uma das possibilidades, então não vou sair da cama. Vai me parecer que estou paralisado no sentido mais literal da palavra. Uma hipótese é que há um piso ali, e é isso o que vejo. Outra é minha visão do piso ser uma alucinação e existir um abismo ali. Ao sair da cama, você ratifica uma dessas hipóteses como mais provável que a outra. É assim que percebemos em nossa vida diária. Endossamos a realidade que nossos olhos nos fornecem e, portanto, naquele momento, respondemos à pergunta que paira sobre nós: o que é a realidade? A maioria das pessoas acha que realidade é o que nossos sentidos projetam para nós. Além disso, é claro, a ciência adotou essa visão durante 400 anos. O que não for perceptível por meio dos 5 sentidos ou de suas extensões não é real. Porém, mesmo essa realidade tem uma aparência quando a examinamos com nossos olhos, e outra quando a examinamos mais a fundo por meio do microscópio ou do acelerador de partículas.
então ela se torna completamente diferente, irreconhecível. E os nossos pensamentos, então, eles são parte da realidade? Olhe em torno às janelas, cadeiras, lâmpadas e esse livro. Você provavelmente pensou que tudo isso era real. Tudo isso foi procedido por uma ideia de janelas e cadeiras. Alguém imaginou essas janelas e cadeiras e as criou. Portanto, se elas são reais, a ideia também é real. A maioria das pessoas acha que pensamentos e emoções são reais, mas quando os cientistas exploram a realidade, eles evitam cuidadosamente falar sobre essas coisas. De volta ao laboratório. Sem conseguir responder ao o que é realidade, que se revelou uma pergunta para lá de complexa. A humanidade foi para o laboratório e resolveu algo mais simples. Vamos pegar todas as coisas que concordamos serem reais e ver do que são feitas. Elas são mais simples do que sonhos, ideias, emoções ou outras coisas internas. Foi o filósofo grego Demócrito quem primeiro teve a ideia do átomo. Não existe nada a não ser átomos e espaços vazios. Tudo o mais é opinião. Foi um grande ponto de partida. Então vieram os microscópicos eletrônicos, os aceleradores de partícula e as câmeras de neblina. E nós, os gigantes, nós debruçamos sobre o mundo das coisas pequenas. Na escola, provavelmente lhe mostraram um desenho de átomo, com um núcleo sólido e elétrons girando em torno. E lhe disseram: os átomos são os blocos de que é feita a natureza. Boa tentativa é um conceito elegante que permite criar diagramas atraentes, mas não é verdadeiro. No fim das contas, aqueles pequenos átomos sólidos, com suas órbitas bem comportadas, eram apenas pacotes de energia. Então descobriu-se que eles também eram pacotes de energia, mas condensações momentâneas de um campo de energia. Cada átomo consiste quase totalmente em espaço vazio, de modo que é uma espécie de milagre não cairmos no chão. Cada vez que nós sentamos numa cadeira, e como o chão também é majoritariamente vazio, onde encontraríamos alguma coisa bastante sólida para nos sustentar. O lance aqui é que nossos corpos, também somos feitos de átomos. E agora a pesquisa de ponta está sugerindo que o dito espaço vazio dentro e em torno dos átomos não é de forma alguma vazio. Está tão cheio de energia que em centímetro cúbico, mais ou menos o conteúdo de um dedal ou o volume de uma bolinha de gude, contém mais energia que toda a matéria sólida existente em todo o universo conhecido. Então o que você disse que era a realidade? Para ir mais a fundo, muito antes dos filósofos gregos, e certamente dos físicos quânticos, os sábios da Índia sabiam que alguma coisa importante acontecia fora do domínio dos sentidos. Os videntes, tanto hindus quanto budistas, ensinavam e ainda ensinam que o mundo da aparência, o que percebemos por meio de nossos sentidos, é maia ou ilusão. O que existe alguma coisa subjacente ao reino material, algo mais poderoso e mais fundamental, mais real, apesar de intangível, como sugerem tantos textos espirituais. Existe uma realidade superior, mais fundamental que o universo material, relacionada à consciência. Isso é exatamente o que a física quântica está revelando. Ela sugere que no núcleo do mundo físico
existe um domínio completamente não físico, que pode ser chamado de informação, de ondas de probabilidade ou de consciência. Embora digamos que tudo é feito de átomos, se a visão quântica estiver correta, seremos obrigados a admitir que esse campo subjacente de inteligência é, na essência, o que o universo realmente é. O Dr. Edgar Mitchell, astronauta da NASA, na viagem de volta do espaço, chegou à seguinte conclusão: logo percebi que esse universo é inteligente. Ele está avançando em uma direção, e temos algo a ver com ela. E aquele espírito criativo, a intenção criativa que fez a história desse planeta, vem de dentro de nós e está lá fora. Tudo é o mesmo. A consciência, propriamente dita, é o que é fundamental, e a energia, a matéria, é o seu produto. Se mudarmos de opinião sobre quem somos, e nós olharmos como seres criativos e eternos, criando a experiência física, unidos por esse nível da existência que chamamos consciência, então começaremos a ver e a criar de forma diferente esse mundo em que vivemos. E o Dr. Mitchell fez isso. Ele voltou à Terra e criou o Instituto de Ciências Noéticas, IONS, instituto de pesquisa dedicado a investigar cientificamente percepções místicas dele mesmo e de outros sobre a realidade. A consciência, uma realidade mais verdadeira, é possível? A percepção de Mitchell se assemelha à experiência de místicos de todos os tempos. Até hoje, o médico Andrew Newberg estudou pela neurociência a experiência mística espiritual e escreveu sobre ela em Why God Won't Go Away, Brain Science and the Biology of Belief e The Mystical Mind, Probing the Biology of Belief. Segundo ele, os que passam por uma experiência mística profunda e retornam ao mundo costumeiro percebem a realidade de uma forma ainda mais verdadeira e fundamental para eles. O mundo material em que vivemos é uma realidade secundária. Por essa razão, diz o Dr. Newberg, precisamos realmente examinar a relação entre a consciência e a realidade material. Se o mundo material é de fato o produto de uma realidade consciente, ou se a própria consciência é o material fundamental do universo. Mas podemos chegar a saber? No século XVIII, o filósofo alemão Immanuel Kant afirmou que nunca poderemos conhecer a natureza da realidade como ela é. Nossas investigações só fornecem respostas ao que perguntamos, baseados nas capacidades e limitações de nossas mentes. Tudo o que percebemos no mundo natural, seja por nossos sentidos, seja pela ciência, passa pelo filtro da nossa consciência e é determinado até certo ponto pelas estruturas mentais. Assim, o que vemos são fenômenos, interações entre a mente e o que quer que esteja realmente ali. Não vemos a realidade, só a nossa construção da realidade, elaborada por nossos neurônios. A coisa em si, nós, é oculta. Vendo a questão por outro ângulo, a ciência só nos dá modelos do mundo, não o mundo propriamente dito, como diz Michel Ledwidge. Bem, quer saber a visão quântica da realidade? Não é tudo nem o fim de tudo. O que tentamos fazer na história da ciência é produzir modelos cada vez menos imperfeitos para expressar a natureza do que existe. E certamente, dentro de 20 ou 30 anos, a física quântica será substituída por uma compreensão mais profunda da realidade, seja qual for o nome que essa física receba. Depois que a consciência fornece esses modelos, ainda é preciso lidar com o nós,
como diz o Dr. Andrew Newberg. Não temos boa resposta para a questão de estarmos ou não vivendo num grande holodeck. Acho que esse é um problema filosófico importante com o qual precisaremos lidar no que se refere ao que a ciência tem a dizer sobre nosso mundo. Pois na ciência sempre seremos o observador, sempre estaremos limitados pelo que, em última análise, chega a nosso cérebro, que nos permite ver e perceber o que fazemos. Portanto, é possível que tudo isso seja apenas uma grande ilusão, da qual não somos capazes de sair para ver o que existe fora dela. Níveis da realidade. Uma informação pode ser muito útil quando lidamos com questões complexas sobre a natureza da realidade. A ideia de que existem diferentes níveis simultâneos, todos eles reais. Em outras palavras, os níveis superficiais são reais em si. Só quando os comparamos aos níveis mais profundos, percebemos que não são de fato reais. Não são o nível final. Braços e pernas são reais. Células e moléculas são reais. Átomos e elétrons são reais. A consciência é real, como diz o Dr. John Hagelin. Literalmente, existem diferentes mundos nos quais vivemos. Há a verdade superficial e a profunda. Há o mundo macroscópico que podemos ver, há o mundo de nós mesmos, há o mundo de nossos átomos e de nossos núcleos. São mundos totalmente diferentes. Cada um deles tem uma linguagem própria, sua própria matemática. Eles não são apenas menores, são totalmente diferentes entre si, mas complementares, porque eu sou meus átomos, mas também minhas células, e também sou minha fisiologia macroscópica. Isso tudo é verdade, são apenas níveis diferentes da verdade. Portanto, é tudo verdade. Nada disso é verdade. Só existem modelos. Jamais poderemos sair de nossa própria forma de perceber o todo. Se expandirmos nossa percepção, poderemos captar o todo. Todos os itens anteriores são verdadeiros? Todos os itens anteriores são modelos? Ou a realidade é um processo democrático? As nossas vidas diárias e decisões momentâneas sobre a realidade são democráticas? Quando a concordância com os outros torna algo real. Se de 10 pessoas numa sala, 8 veem uma cadeira e 2 um marciano, quem está alucinando? E quando 12 pessoas acham que um lago é uma massa de água e uma pessoa uma superfície em que se possa caminhar? Voltando ao capítulo anterior, podemos dizer que um paradigma é apenas a ideia, modelo, de maior aceitação sobre o que é real. Voltamos por meio de nossas ações e aquilo se torna real. Nisso tudo, o problema é: a consciência cria a realidade. É por isso que não há uma boa resposta, porque a realidade é a resposta. Pense um pouco nisto. Quais são as suas pressuposições sobre a realidade? Qual é o pressuposto mais básico que você faz todo dia? Alguma vez você pensou sobre de que são feitos os pensamentos? Você pode dar um exemplo de como seus pensamentos se tornam realidade? Escrever uma resposta para a pergunta anterior é um exemplo? O que são os sonhos? Se tanto sonhar quanto perceber são atividades primárias do cérebro, por que achar que o mundo exterior é mais real? Qual dessas situações parece mais real?
Qual é a diferença entre a realidade e a sua percepção da realidade? Como a mudança no seu paradigma alterará sua percepção da realidade? É possível mudar sua percepção da realidade sem mudar seu paradigma? De que cor estão suas lentes agora? Os animais e os pássaros, com frequência, vivem em uma realidade diferente da nossa. Alguns podem ouvir sons que não somos capazes de ouvir, ou enxergar frequências luminosas, ultravioleta e infravermelho que não podemos ver. A maioria dos mamíferos, como os cachorros, vive num mundo repleto de odores, confiando menos na visão que nós. E os bebês que passam horas olhando fixamente um canto vazio do teto. E a consciência, o fato fundamental de nossa própria existência, que vai conosco aonde vamos, para fazer qualquer coisa, para pensar, sonhar, criar, perceber, temos de estar conscientes. Isto não é parte da realidade? Mas onde está ela? De que é feita? Ao contrário do que acontece com os objetos materiais, fenômenos intangíveis como a consciência não pode ser medidos, mas isso não significa que eles não sejam reais, não é mesmo? Muitos cientistas estão numa saia justa nesse caso. Se a consciência for real, então sua realidade pode ser examinada. Se não for real, então eles nunca terão de procurá-la, e assim nunca saberemos se ela é real. Então, o que é real? Possivelmente nossa pergunta mais frequente não é fácil de responder. E, no entanto, quem somos, o que é a vida, o que é possível e o que não é, tudo isso se baseia no que pensamos ser real. Will. Nunca questionei a realidade porque faria uma coisa tão idiota. Então a realidade em que eu vivia virou uma bagunça e comecei a questioná-la. Não necessariamente as mesas e cadeiras, mas a minha percepção da realidade, quando me convenci de que a minha realidade era apenas o produto de minhas limitações. Percebi que precisava sonhar fora delas. O que eu verdadeiramente desejo e não acredito que possa ter ou me tornar. A única coisa sólida na realidade é a percepção que tenho dela. Se eu me puser a abrir os olhos às novas possibilidades, minha realidade poderá mudar. Betts. Não há essencialmente nada na matéria. Ela é completamente insubstancial. A coisa mais sólida que ele pode dizer a respeito de toda essa matéria insubstancial é que ela é mais como um pensamento, é como um bit concentrado de informações. Jeffrey Satinover, médico. Observei que algumas pessoas às vezes acham que não faz sentido perguntar coisas como: o que é a realidade? Que isso não tem relação com as realidades do cotidiano. Mas vamos supor por um momento que o mundo lá fora seja construído por nossa percepção. Como podemos alterar os fundamentos que criam esse mundo, alterando o que está lá fora, no mundo? Bem, isso é o que a maioria de nós insiste em fazer e nunca dá certo. Alguma vez você já tentou fugir de uma situação e descobriu que seus problemas o seguiram? É claro que eles seguiram. Isso acontece porque não é possível deixar o sistema nervoso para trás. Você continua a reagir da mesma forma aos mesmos estímulos. Sendo assim, qual a melhor forma? Fique sabendo, a realidade tem tudo a ver conosco. Mark. Lembro quando me deparei pela primeira vez com a ideia de que criamos a realidade em nossas mentes e o mundo físico é só uma idealização.
Tinha acabado de ler Nature of Personal Reality, de Jane Roberts. Fechei meus olhos, pensei que a parede em frente não era real, e que ao abrir os olhos eu poderia ver através dela. Não deu certo. Ou deu? Claro, eu guardei na mente a ideia de que a parede não existia, mas a maneira como me sentava, esperando que o solo me sustentasse, sendo puxado pela gravidade, tudo reforçava a visão de que o mundo é a coisa mais real que existe. Ao sair da cama e apoiar os pés no chão, acredito finalmente que o chão é real e não uma ilusão, o que não há ali um abismo. Cada uma de nossas ações envolve algumas premissas sobre a realidade. No entanto, raramente nós perguntamos sobre elas. Partimos desses princípios e a realidade age de acordo, e assim nunca vemos a mão que a cria. Por trás disso tudo, existe uma pergunta zen. Qual é o som de uma realidade entrando em colapso? Will. A resposta fácil para a pergunta sobre se a realidade é ilusória e nebulosa, como todas as probabilidades, seria sim. Portanto, se alguém viesse a mim e fizesse essa pergunta, eu responderia sim. Isso está basicamente correto. Porém, não é tão simples assim, porque no momento em que interagimos com a realidade, ela assume uma condição de existência absolutamente pétrea. Ela só é nebulosa quando não estamos interagindo com ela. Jeffrey Satinover, médico. Esse mundo gota de orvalho, e no entanto, Kobayashi, Issa.